Realizei um relatório breve em relação a alguns desenvolvimentos e atividades que estão ocorrendo entre Rússia e China que despertou o interesse da inteligência do Ocidente, que foi diversas aeronaves que estão saindo da Rússia, indo até a China e da China voltando até a Rússia mais de 9 até 10 vezes em uma semana. O que isso demonstra? Possivelmente há uma especulação por trás disso, que há uma atividade de suprimentos bélicos em que a China esteja abastecendo o mercado de guerra da Rússia. Mas por que isso é uma pauta de discussão no Ocidente, de preocupação? Primeiro que o Ocidente já sabe desta cooperação bélica militar entre Rússia e China. O Ocidente já reconhece que há uma cooperação entre as duas partes. E também o fato, vamos colocar aqui como segundo plano, que a Ucrânia também recebe equipamentos do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos, ou seja, Reino Unido, França, Alemanha, entre outras nações. Mas por que agora que a Rússia ela vem formando uma parceria mais sólida com a China, vem chamando a atenção? Isso é claro pelo fato de que os Estados Unidos e a União Europeia emitiram sanções em que outras nações, sim, devem acatar como forma de um regramento se querem manter ou não os relacionamentos com o Ocidente. Então, veja que, de certo modo, os americanos estão impondo um bloqueio, seja um bloqueio econômico, seja um bloqueio em outros setores que possa, sim ou não, é claro, afetar o cotidiano russo e enfraquecê-lo mediante um conflito no leste europeu, mas que esta relação entre China e Rússia ela é vista como uma violação daquelas sanções em que os Estados Unidos emitiram. Mas por que os americanos não sancionam também a partir disso, como eles estão encarando o Irã, que forneceu drones para os russos, não encaram os chineses como realmente um indivíduo que está desfigurando a balança na guerra da Ucrânia, enviando numa hipótese, vamos trabalhar aqui com uma hipótese, uma especulação, não podemos afirmar que seja realmente uma coisa certa, mas que possivelmente esteja enviando equipamentos para a Rússia. De certo modo, é até um pouco mais precoce afirmar isso. Entretanto, se os chineses estão auxiliando em equipamentos bélicos os russos, certamente eles deveriam sim sofrerem as penalidades. Por que não sofreram ainda? Claro que não tem muitas investigações em andamento, ou seja, provas mais fundamentadas. Porém, já vem com uma cooperação de anos em que esse fornecimento, desde 2014, com a invasão ali na região da Crimeia pelos russos, desde 2014, a China vem adotando uma postura mais cooperativa com os russos, deveriam sim os chineses serem boicotados de muitos setores econômicos, mas os americanos não fazem. Por quê? Existe um interesse que a gente vai conversar agora. Temos aqui que as aeronaves, por exemplo, a N-124, elas fizeram alguns voos até a China durante a semana passada, realizaram algumas coletas de remessas de equipamentos da Rússia, retornaram até a região russa para, assim,
fomentar com equipamentos o exército russo, segundo análises de inteligência do Ocidente. Mas ainda não há nenhuma prova cabal que realmente coloque os chineses estão enviando equipamentos X ou equipamentos Y. Sabemos, sim, que com este conflito, a China ela passou a consumir mais produtos da Rússia do que anteriormente. Por exemplo, nas exportações de componentes como circuitos impressos também tiveram um crescimento absurdo, até mesmo dióxido de alumínio, que fazem uso principalmente na produção de armas. Na produção de armas, principalmente também de equipamentos aeroespaciais, que aumentou mais de 400 vezes. E também, sem falar no petróleo bruto, em que você tirou de mercado em circulação muitos dezenas ali, centenas, milhares de produtos de petróleo do mercado, fazendo até uma reserva, um abastecimento da China que diariamente vem aumentando sua demanda por mais petróleo, mais produto fóssil, e vem pagando os russos que estão sobrevivendo em uma crise econômica imposta pelas sanções econômicas do Ocidente, por conta do conflito. Então vocês podem observar aqui que tem um AN-124 chegando no aeroporto de Zhengzhou, na China, mas a região leste da China, que segundo as informações que estão circulando, este cargueiro foi até a região buscar equipamentos. Aqui temos até uns retratos através do Fly Radar 24, que você tem aqui um percurso que foi realizado pelas aeronaves russas que saíram aqui da região da China, retornaram até a região próxima ali de Moscou, e também outras aeronaves que passaram aqui para o Golfo Pérsico, e outras aqui que também fizeram outras viagens para buscar equipamentos na Rússia. E aqui tem, tem até uma lista de equipamentos, ou seja, de aeronaves que realizaram dezenas de voos até a China. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que esses transponders de alguns equipamentos são aqueles equipamentos que mostram a geolocalização dessas aeronaves russas, ficaram de forma temporal desativados durante alguns voos estratégicos dentro do território chinês e russo. Não se sabe ainda qual o momento do percurso, porque poderiam parar em determinados locais com o transponder desligado e assim abastecer e ir até outro ponto, a partir desse ponto restaurar novamente o sinal do transponder. E aqui vocês observam que a linha padrão que essas aeronaves russas fizeram para buscar equipamentos até a China foi uma ponte de 3 vias. Só que eu vou explicar o porquê que isso não é tão sólido assim. Porque você tem aeronaves que saíram da região de Moscou, vieram para Novosibirsk, que é na região também da Rússia, e foram até Zhengzhou, na China, no leste. Por que esse traçado, essa ponte, ela não é certeira? Porque o transponder foi desligado dessas áreas. Se foi desligado dessas áreas, há possivelmente uma alteração do percurso que pode ter ali permanecido em outras regiões da China e também da Rússia, abastecendo aqui as regiões, os postos, algumas organizações militares da Rússia. Estrategicamente, é claro que eles desligaram para não mostrar geologicamente
de forma de localização, onde que essas aeronaves percorreram e passaram nessas regiões com uma rota de Moscou, Novosibirsk e Zinzou. Temos aqui também uma das possibilidades do porquê que a China ainda ela não foi sancionada pelos Estados Unidos. É muito simples, que você entende que o comércio Estados Unidos e China cresceu grandiosamente nas últimas décadas, que houve um fortalecimento principalmente das fábricas, daquelas marcas produtivas, a fábrica em sua porção produtiva dentro da China. Então, há um monopólio do poder econômico e também do poder produtivo chinês, em que os produtos que são realizados dentro da China chegam de forma mais barata nos Estados Unidos e em outras nações. Ou seja, você tem uma mão de obra barata, você tem um produto barato, você tem uma taxa fiscal muito mais assertiva do lado da China do que do lado dos americanos. Porém, de certo modo, só que há uma correção disso, você tem muitos desempregos americanos pela falta de oportunidade ao você retirar a sua unidade produtiva americana para levar até a China. Isso é algo benéfico para os americanos? Não é algo benéfico, porém consegue manter um monopólio hegemônico de uma economia fortalecida, com trilhões e trilhões à frente da China, só que ao mesmo tempo depende dessa cooperação chinesa, principalmente Nike, Apple, Microsoft, Adidas, entre outras empresas do ramo, seja têxtil, seja de tecnologia, entre outras empresas. Ou seja, esse comércio americano ajudou a formar preços mais baixos para os consumidores e maiores lucros para as empresas. Isso já foi fortalecido lá na década de 60 e 70 com o Jimmy Carter e Xi Jinping. Na época ali, o presidente, o líder da China, Xi Jinping. Então, embora os americanos, os consumidores americanos tenham se beneficiado desta inundação de produtos mais baratos da China, milhões de americanos também perderam os empregos e os Estados Unidos há muito acusam a China de pressionar as empresas americanas a entregar sua tecnologia ou simplesmente roubá-la completamente. Foi uma das batalhas travadas por Donald Trump. Então, esse cenário de conflito, você tem uma guerra em que ela é alimentada pelo Ocidente, tanto por meios econômicos quanto pelos meios bélicos. Você tem a China, que alimenta a Rússia de forma a comprar o petróleo da Rússia para estabilizar o mercado e também a economia russa, que sabemos que não tem uma capacidade agora de produzir grandes equipamentos de batalha, precisa de nações como a Coreia do Norte, China e também Irã para continuar a sua guerra contra a Ucrânia e contra o Ocidente, é claro. E então essa relação amistosa entre eles é reconhecida pelos americanos e como é reconhecida pelos americanos que não podem boicotar ou sancionar a China sob risco de também sofrer sérias consequências em seu poder econômico, principalmente de produção, de disponibilidade de mercadorias, os americanos, fazem vistas grossas em relação a este comércio e a essa atividade suspeita entre China e Rússia nesse momento em que as aeronaves saem, buscam equipamentos lá na China e voltam. Isso já foi, claro, percebido por Washington, já foi percebido pelo Reino Unido e pela OTAN. É claro que eles vão continuar fazendo vistas grossas até que eles consigam, a longo prazo, tirar essa dependência com a China e no futuro travar também uma guerra contra os chineses, que não está muito longe. Temos aí uma crise com Taiwan, mas
a princípio, esse conflito ele se concentra nesse momento somente na Rússia. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação. Vão lá no site do areamilitaroff.com e vejam nossos principais artigos muito bem elaborados para vocês. Se possível, solicito que doem qualquer valor para nossa chave Pix para ajudar o canal. É o canal areamilitaroff@gmail.com, que está aqui na telinha. Isso vai ajudar e muito nossa monetização, que, claro, vem sendo boicotada pelo YouTube. E sua ajuda, seu auxílio, vai ajudar a continuarmos o nosso trabalho aqui na plataforma e trazendo conteúdos importantes aqui para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.